Olá pessoal, o objetivo dessa aula é criar movimento no nosso jogo. Como assim? Fazer os nossos players se movimentarem, como por exemplo a bola e os pedals. Então vamos lá. Então pessoal, eu abri o nosso projeto, né? Eu tinha aberto anteriormente um projeto de exemplo. Aqui, apenas para relembrar, no nosso projeto nós criamos duas pastinhas, uma chamada Materials, onde estava o nosso material da colisão, a cena, que tem a nossa cena principal, main, então eu vou abrir o main. Na nossa cena principal, pessoal, nós tínhamos a nossa câmera, onde nós pintamos de preto o fundo, um foco de luz, a bola, onde nós adicionamos o Rigid Body para utilizar a física no nosso jogo, mudamos a massa da bola, falamos inicialmente que vamos utilizar a gravidade, né? E fizemos com que o eixo Z ficasse travado, isto é, que a bola não se movimentasse no eixo Z, independentemente se a colisão fizesse com que ela se movimentasse nesse eixo. Inserimos os nossos dois pedals, também, tanto na bola, nos pedals, quanto na parede, nós, no Box Collider, nós adicionamos o material Bounciness que nós criamos para fazer com que a bola não perca velocidade na hora de colidir com cada elemento. Então hoje nós vamos tentar fazer o quê? Nós vamos tentar fazer os nossos componentes do jogo se movimentarem. Então antes disso, vou clicar aqui para testar, pessoal, e ver. Olha lá a nossa bolinha, quicando, maravilha. Então por enquanto nós vamos deixar ela ficar quicando, pessoal, mas depois nós vamos ter que remover da bola o quê? O uso da gravidade, que vai fazer com que ela não se mova. Então vamos lá, vou voltar aqui o uso da gravidade, só para ficar pulando. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vou criar uma pasta com o nome de script. E dentro dessa pasta, pessoal, nós vamos criar os scripts do nosso jogo. Então, o primeiro script que nós vamos criar aqui vai ser o quê? Vai ser o do bastão. Nós vamos tentar fazer com que o bastão se movimente. Então, botão direito, Create, C# Script. E eu vou chamar o meu script, pessoal, de Player Behavior. Por que Player, pessoal? Eu quero que esse script ele seja genérico, ele sirva tanto para o primeiro pedal quanto para o segundo. E futuramente eu vou ver se eu consigo alterar esse jogo com vocês para ver se ele funciona em rede. Isto é, o jogador 1 vai estar jogando em um computador e o jogador 2 em outro. E no celular a mesma coisa. Então, criei o meu script. Eu vou vincular o meu script, por enquanto, a quem? Ao meu pedal 1. Então, olha lá. Então, se vocês clicarem no pedal 1, vão ver que o pedal 1 agora vai utilizar o script que nós criamos. Então, cliquem duas vezes no script, para ele abrir o script no Mono Developer. Então, olha lá, já abriu. E agora, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Antes de mexermos aqui no Mono Developer, reparem aqui, ó, se eu vier em editar, Project Setting, Input. Em Input, pessoal, eu consigo ver como estão configuradas algumas coisas. Por exemplo, horizontal. Então, quer dizer, o Construct ele define alguns elementos que representam a entrada de dados. Então, por exemplo, quando eu quero tratar informações horizontais, quais botões são? O left e o right. Então, são as setinhas da esquerda e da direita.
já fica fixo. Ou, olha lá, o botão do mouse, o eixo do mouse, né? Aí tem mais coisa aqui, ó. Vertical, botão de tiro. Então, na hora de criar o jogo, pessoal, eu não preciso falar pegue a tecla Ctrl, pegue a tecla Alt, pegue a tecla barra de espaço, pegue a tecla A. E eu trabalho com as informações definidas no input. Então, quando eu falo pegue o valor de Fire 1, eu vou pegar o valor que a pessoa clicou no Ctrl do lado esquerdo. Ou, se não, no botão do mouse 0, que é o botão da esquerda, que é muito melhor. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para movimentar o nosso pedal aqui, pessoal? Eu vou abrir um script que eu já havia criado anteriormente, apenas para copiar e colar as informações na nossa tela, para facilitar a nossa vida. Então aqui, pessoal, só para vocês verem, é o script que está feito, que vai ter como objetivo controlar o nosso jogador. Mas no primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar movimentar o nosso bastão. Nós vamos fazer com que o nosso bastão se movimente na tela. Correto? Então, o que nós vamos fazer aí nesse primeiro momento, pessoal? Eu vou pegar as informações. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, o MonoDeveloper. Então, antes de nós começarmos a programar, deixa eu comentar, eu acabei não falando do script, um pouco do script. Quando nós criamos o script, pessoal, ele vai criar um script, o nosso Player Behavior, baseado em quem? No MonoBehavior. Então, ele vai representar as características de um objeto básico do nosso jogo. Toda vez esse script, ele vem programado dois métodos. O void, o start, perdão, que é executado toda vez que o objeto é iniciado na tela do jogo. E o update, que é executado a cada frame no jogo. Então, onde nós vamos programar? No método update. Então, toda vez que o objeto estiver na tela do jogo, atualizar o quadro, por exemplo, está lá atualizando o quadro, atualizando os frames do nosso jogo. Então, em todo momento, o que vai acontecer? Vai ser executado o nosso método update. Então, exatamente aqui que eu vou ter que programar. Então, aqui o que eu vou fazer, pessoal? No caso, olha lá, eu quero que o meu pedal 1 se mova. Então, qual propriedade que eu tenho que alterar para ele mover, pessoal? No caso, a nossa propriedade position de quem? Do transform. Olha lá, quando eu mexo no eixo, no eixo Y, o nosso pedal se movimenta. Então é aqui que eu vou ter que alterar para fazer com que o nosso player se movimente. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos criar um vetor de 3 posições. Para quê? Para armazenar o position, a propriedade position do transform. De quem? Do nosso objeto. Então, como esse script está associado ao nosso objeto player 1, pedal 1, ele está pegando o que? A posição do transform do pedal 1. E agora eu estou perguntando o que? Isso aqui eu vou tirar, pessoal, nós não vamos usar agora, tá? Agora eu preciso fazer o que, pessoal? Verificar se o usuário clicou nas setas para cima e para baixo, que no caso do nosso jogo, quando que nós vamos movimentar o bastão? Quando o usuário clicar na tecla setinha para cima ou setinha para baixo. Aí o que acontece, pessoal? Eu estou pegando, olha lá, get access, estou pegando a informação do eixo vertical.
da minha entrada de dados. E guardando aonde? Aqui. Agora reparem, ó. Debug ponto log. Qual o objetivo disso? O método log do debug, pessoal, faz o quê? Ele mostra uma informação na tela. Ele vai mostrar uma informação aqui no console. Então, nós vamos fazer o quê? Eu quero mostrar aqui no console, pessoal, o valor do move vertical que nós criamos. Então, olha lá. A todo momento, o update vai pegar os valores de position do meu objeto pedal 1, vai pegar também o valor do eixo vertical e armazenar aqui. E eu quero fazer o quê? Eu quero ver esse valor do eixo vertical. Então vamos ver aqui, vou salvar, vou voltar no meu game e vou dar um play. Então olha lá. Quando eu apertar a setinha para cima, reparem, olha ali o valor que ele está pegando. Então ele pega um valor que vai variar, geralmente, de 0 até 1. Então, olha ali, ó, quando eu aperto para cima, conforme eu aperto o seguro, ele vai para 0,99, quase 1. E se eu aperto para baixo, olha ali, ó, ele vai variando de 0 até menos 1. Maravilha. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Movimentar o meu pedal, o meu jogador. Como que nós vamos fazer isso? Olha ali. No caso do meu vetor, se for tentar fazer de uma forma mais simples possível, eu posso fazer o quê? Position ponto y vai receber o que ele tem mais o valor de quem? Do move vertical. E agora eu vou fazer o quê? Meu transform ponto position receber o meu position. Então olha lá. Reparem e vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, vamos voltar para o nosso jogo, salvei. Quando eu apertar na setinha para cima, olha lá, o meu bastão se locomovendo para cima e para baixo. Então eu consegui fazer com que o eixo Y mude seu valor do objeto. Olha ali. Se vocês olharem aqui, ó, toda vez que eu aperto, ele vai adicionando aquele valor que ele pegou do eixo no nosso objeto. Só que no caso, pessoal, algumas coisas não podem ocorrer. Primeiro, olha ali, ó, a velocidade aumenta muito rápido, né? Não é constante. E ele não pode ultrapassar as barreiras, né? Não pode passar pela parte de cima e nem pela parte de baixo. Tem que chegar no máximo aqui, por exemplo. Mas nós já conseguimos movimentá-lo. Então, o que nós vamos fazer no nosso script? Nós vamos melhorar ele um pouco, pessoal. Eu vou guardar algumas outras informações nesse script. Quais outras informações? O correto era fazer métodos, ou melhor, propriedades para trabalhar com algumas informações, mas para ficar fácil, eu vou criar os dados públicos aqui. Então, primeiro de tudo, o que eu quero guardar? Então, olha aqui, nesse script que eu havia feito anteriormente, eu quero saber o quê? Eu vou criar uma variável booleana que vai determinar se o meu jogador, ou melhor, se o meu controle vai ser o teclado ou não. Então, apenas para isso que vai servir essa variável, para saber se eu vou controlar o jogador, o player, pelo teclado. Se for, isso aqui vai ter que valer true. Se não,
vai ter que valer outra coisa. Falso, né? Porque ela é booleana, ou ela vale verdadeiro ou vale falso. Então, olha lá. Vamos continuar. Além disso, o que eu vou colocar aqui? Vou definir uma velocidade. Então, vou criar uma variável que vai representar o quê? A velocidade que o nosso player vai se locomover. Então, eu criei uma variável public do tipo float, com o nome de speed, e que vai receber como parâmetro inicial um f. E o keyboard, eu vou colocar também já um valor inicial, vou colocar aqui true, porque por enquanto o nosso jogo vai funcionar pelo teclado apenas. Então, se nós olharmos aqui, pessoal, olha lá o que acontece. Quando eu seleciono meu pedal 1, automaticamente ele já vem mostrando que o script, o keyboard, está setado e a velocidade é 1. Então, para eu modificar isso daqui, agora é fácil, só vir aqui e colocar o valor que eu desejo. Então, eu consigo modificar facilmente. Pronto. E nós vamos fazer o quê? Eu vou verificar se o keyboard está acionado. E vou configurar o quê? A velocidade do nosso jogo. Então, eu vou copiar um script que eu havia feito anteriormente, pessoal, para utilizar no nosso joguinho. Então, se eu for olhar aqui, que vai ser similar a esse daqui, ó, eu vou deletar e vamos ver o que esse script faz. Então, a todo momento que atualizar o frame, o que nós vamos fazer? Vou pegar a posição do nosso transform, ao qual o script está associado, que no caso é o nosso pedal 1. Vou verificar se é por meio do keyboard que o usuário está movimentando o player. Se for por meio do keyboard, pessoal, o que nós vamos fazer? Vou pegar o valor do eixo vertical e vou verificar se o valor é diferente de 0. Se o valor for diferente de 0, pessoal, significa o quê? Que o nosso jogador pressionou a setinha para cima ou a setinha para baixo. E agora eu vou calcular uma velocidade temporária para movimentar o nosso jogador. Em cima do quê? Em cima da nossa velocidade, speed. Então, olha aqui. Speed vezes um valor delta time vezes o valor do move vertical. Ah, mas espera aí, quem que é esse delta time? Nunca ouvi falar. E o nosso speed? Nosso speed nós já descobrimos quem que é. Olha ele aqui, ó. Então, antes disso, deixa eu ver se está dando algum erro. Olha lá, ó. Toda vez que existir algum erro no script, pessoal, repare, aqui no console ele vai mostrar a informação do erro. Então, só você clicar 2 vezes aqui, ele vai te direcionar para o erro. E aqui ele vai mostrar na mensagem de erro, ó, parsing error. Então, olha lá, vou clicar de novo, né, que eu havia clicado em outro lugar. Cadê o... Aqui. Olha ali, piscando. E ele vai jogar próximo ao erro de escrita. Deixa eu salvar o nosso joguinho. Deixa eu limpar aqui. Então vamos ver onde está errado. Move vertical. Se move vertical for diferente de 0. Aqui, pessoal. O que ele está falando? Antes dessa linha, após a linha que determina uma velocidade temporária,
tem outras duas linhas. Então, antes de eu explicar um pouco dessas outras duas linhas, o que é esse math clamp, eu vou comentar um pouco o que é o time delta time para vocês. Daí depois nós consertamos esse outro erro que apareceu aqui no nosso script. Então, pessoal, vamos pensar assim. A cada frame é executado o nosso método update. Então, o que acontece? Esse delta time, pessoal, é o tempo, é a diferença do tempo do início e do término de um loop do jogo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa diferença, então quer dizer, o tempo do início e fim de um loop, né? A diferença, né, desse tempo, multiplicado pelo que o usuário clicou na setinha cima ou na setinha abaixo, pela velocidade que eu defini, para criar uma velocidade para o nosso jogador. E esse position aqui, pessoal, esse clamp, o que ele faz? Eu vou pegar um valor. Aqui eu estou falando o seguinte, ó, que para a propriedade y do meu position, eu vou definir o quê? Um valor que vai estar entre um valor superior e um valor, ou melhor, um valor inferior e um valor superior. Então aqui, ó, reparem, eu vou apagar essas informações só para nós entendermos um pouco esse clamp. Então o clamp, pessoal, olha ali, ó, ele vai pegar um valor, caso o valor que eu colocar aqui dentro, esse valor, seja um valor diferente, ou melhor, esteja abaixo do mínimo, de um valor mínimo informado, ou acima de um valor máximo, ele vai pegar o valor mínimo e armazenar em y. Se estiver acima do valor máximo, vai pegar o valor máximo e armazenar em y, então nesse caso. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a posição do y somado com a velocidade temporária que nós calculamos. Se isso aqui estiver abaixo do top, quem que é esse top? Nós já vamos definir, vou mostrar para vocês. Ele vai pegar e armazenar em y o valor de top. Se estiver acima de bottom, ele vai armazenar em y o valor de bottom. Então aqui, pessoal, o top e o bottom nós vamos criar como duas variáveis públicas. Public, também float, top e public float bottom. Quem vão ser esses valores, pessoal? Se nós olharmos no nosso jogo, olha lá. Vou pegar o meu pedal e vou movê-lo em Y. Até onde ele vai poder ir? Ó? Ele não pode passar da parte superior. Então eu vou definir um valor aqui em cima, ó, para ele. Então se for ver, quanto vale o meu pedal? Olha ali. O valor superior. 7,93. Então eu posso definir um pouco menos, ó. Vamos por aqui 8, vamos ver como que ele fica. Ó, muito colado. Vamos colocar o 7, ver como que ele fica. 7.5. 7.8. 7.9. Então olha lá. 7.9. Agora vamos movimentar o y para baixo. Então olha lá. Então qual que é o valor mínimo? Menos 5.8. Então aqui, pessoal, no nosso script, quem vai ser o top? Olha ali. Então, o nosso top é quem? Que aqui é o valor mínimo, né? E o valor máximo do nosso jogo. Então, quanto vai valer o nosso top, se for ver? Então, o nosso top, o nosso valor mínimo do jogo, no caso aqui, quem que fica em negativo, ó? É o bottom, é a parte de baixo. Quem que fica positivo é o top. Então, nós vamos fazer o quê?
Nós vamos pegar aqui e vou definir um valor para cada um. Então, no top, quanto que vai estar valendo? 7,9. Então, o valor y pode chegar no máximo a isso daí. E na parte de baixo da nossa tela, o valor y vai poder chegar a quanto? Vai poder chegar a menos, vamos ver lá que eu já esqueci. (5,8). Então, menos 5,8f. Olha lá. Pronto. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Qual o valor mínimo? Não era isso? Mínimo e o máximo? Então aqui eu vou colocar tis.bottom. E o valor máximo, tis.top. Então o que acontece? Na hora que eu gerar um novo valor para y, se por acaso o valor de y estiver fora dessa faixa de parâmetros, fora do valor de bottom, que é o valor menos alguma coisa, ó, menos 5, ou acima de 7,9, ele vai pegar o 7,9. Se estiver abaixo de 5,8, vai pegar o 5,8. Vai jogar no y e eu vou pegar o position e armazenar em transform, no position do transform. Então vamos ver se vai funcionar. Vou dar um clear. Ó, tem alguma coisa errada ainda no nosso jogo. Que eu não estou enxergando. Vamos ver aqui, abriu, fechou. O if, pessoal, faltou fechar o nosso if. Vamos testar agora novamente. Ou não era isso? Update, vector position transform, se keyboard for igual, aqui ó, keyboard, né, pessoal? Nosso keyboard está com letra minúscula. Me desculpem, é porque eu tinha feito uma propriedade para representar o keyboard. Então, o if do keyboard, o if do move vertical, o if, o final da classe. Então, pronto. Tudo certo. Vamos testar agora. Vamos rodar o nosso programa. Então, olha o nosso pedal agora, pessoal. Conforme o movimento pedal, apertando a setinha para baixo ou a setinha para cima, deixa eu pôr ele na posição inicial 0, ele está alterando a sua posição. Porém, a sua velocidade ainda está baixa, ó. Então, caso eu queira aumentar a velocidade, pessoal, apenas para vocês verem, eu posso vir aqui, ó. Vou colocar 3. Vamos ver agora como que vai acontecer. Olha ali como melhorou a velocidade do nosso jogador. Vou colocar 10. Então, olha ali. E ele não vai passar pela parede superior e a parede inferior, por conta daquela limitação que nós colocamos do top e do bottom. Então, pessoal, por hoje é só isso. Nós já nos estendemos muito. Na nossa próxima aula, nós continuamos a implementar o nosso script e vamos melhorá-lo cada vez mais. Eu vou deixar na matéria do site algumas outras informações relacionadas ao time, delta time e ao clamp. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.